obrigada por todos vocês estarem aqui presentes. E vou falar um pouquinho mais, então, da Cassiana, que a Mari já apresentou, mas queria só complementar também que a Cássia ela é formada em design e também fez pós-graduação em marketing e MBA em gestão de inovação, tecnologia e conhecimento. Além de várias certificações na área de futuros, ela também é professora na pós-graduação da FEI e já atuou em diversos projetos, desde a época em que ela trabalhava na Volkswagen, com essa ideia de futuros. E aí ela vai trazer essa competência para a gente que é tão diferente, né, Cássia? Eu acho que talvez começar explicando o que seria, então, essa competência em futuros, para a gente começar esse diálogo. Legal. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, pessoal. Super feliz de estar aí no festival com vocês também, enfim, ter sido convidada também para poder falar de um tema que é a minha paixão hoje na vida. Não é de hoje, na verdade, já vem de muito tempo, e parte do meu movimento de transição de vida, de carreira, foi para poder colocar todos esses saberes no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande alegria compartilhar um pouquinho mais disso tudo aqui hoje com vocês. Para começo de assunto, de qualquer forma, queria só que o pessoal respondesse aqui no chat, né? Rapidinho, quem já ouviu falar de competência em futuros, não necessariamente com esse nome, vou falar, só diga sim, não, só para a gente se balizar aqui rapidamente, né? Só um convite. Geralmente, pessoal, o pessoal fala de future thinking, né? Pensamento de futuros, ou o futurismo, que não é exatamente a ideia de futurismo, mas muita gente conhece como futurismo. Outra forma também, agora que o pessoal tem abordado muito, é Futures Literacy, que é uma espécie de letramento em futuros, muito puxado agora pela própria Unesco nos últimos anos, ou alfabetização em futuros. Então, seria legal também ter uma ideia aqui, deixa eu bater o olho aqui no chat, de quem já ouviu minimamente falar. Tem gente que ouviu, mas superficialmente. Legal, bom. Olha, temos aqui pessoas que já fizeram, inclusive, o curso de fluxonomia com a Lala, incrível, muito bom. Fluxonomia é uma das metodologias que a gente fala de futuros, né? Muito legal. Alguém colocando aqui também, que ouviu na Voicers, muito legal. Bom, gente, então, para começar, basicamente, eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender do que se trata pensamento de futuros. E uma coisa que eu adoro explicar, que é muito mais fácil até para tangibilizar para as pessoas, é o seguinte: quando a gente pensa em design thinking, e como hoje todo mundo já entendeu do que se trata o design thinking, muito mais do que a metodologia, do que a aplicação, e que tem um método por trás disso, mas esse pensamento do design, como ele chegou na nossa sociedade, especialmente nos últimos 10 anos, eu sou designer por formação, atuei muito com isso, sou designer thinker nata, né, muito antes desse termo vir à tona, e eu gosto muito de fazer essa analogia para já começar a simplificar, que assim, design thinking resolve problemas do presente, na verdade, problemas que foram gerados no passado e que impactam aqui agora o nosso presente. E pensamento de futuros, na verdade, é uma ideia de pensamento para nós evitarmos ao máximo ou minimizarmos problemas futuros que um dia se tornarão o nosso presente, né? Então, vou dar um exemplo, a gente falando aqui de diversidade hoje, diversidade como um dos temas eixos, né, que acabou surgindo, parem para pensar o seguinte: hoje a gente só vive esse presente nada diverso ainda muito melhor do que alguns poucos anos atrás, mas a gente sabe que ainda precisamos trabalhar muito mais a questão da diversidade, e eu gosto de chamar a atenção da diversidade para além de uma questão só de raça, de etnia, de opção das questões mais heteronormativas do ponto de vista sexual, mas eu gosto muito de olhar para a diversidade de uma forma ainda mais ampla. O que eu quero dizer com isso? A própria autenticidade, quando a gente para pensar que no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente, enfim, diversos ambientes que nós estamos, a Jaque já tinha colocado, se não me engano, foi a Jaqueline que trouxe aqui, a questão de que às vezes a gente não aceita nem o vizinho, não é só a relação dessa diversidade de povos ou de valores, é simplesmente de estilo, né? Então, eu sou super
partidária aí de simplesmente, o Plínio trouxe essa questão do amor também, gente, eu acho que o amor, acima de tudo, nos ajuda a potencializar demais esses futuros mais diversos, mais regenerativos. E como isso se dá, né, por meio da competência de futuros? Existem diversas. Primeiro, tem metodologias específicas. Então, a gente pega, por exemplo, um foresight estratégico, que é uma das minhas certificações, a gente traz como se fosse a ideia de pensamento de futuros, de estudos de futuros, que é um grande campo aí de estudo mundo afora. Aqui no Brasil, a coisa ainda está começando a germinar. Temos algumas primeiras pós-graduações chegando aí de um ano para cá, mais que em alguns países mais desenvolvidos, e até outros nem tão desenvolvidos assim, mas que para esse campo de estudo já estão mais à frente da gente. A gente tem até mesmo graduação, né? Não só as especializações, mas a graduação em estudos de futuros. E o Foresight, por exemplo, é uma metodologia, é como se fosse essa ideia de pensamentos de futuros, os estudos de futuros aplicados para que a gente já siga na ação, no hoje, de como construir esses futuros melhores. Então, eu só vou separar aqui em duas coisas. Uma coisa são as metodologias. Por exemplo, a própria fluxonomia, né, que foi citada aqui, que é proposta pela Lala, é uma das metodologias para a construção desses futuros. Outra coisa é a ideia de pensamentos de futuros, que para você trabalhar com uma metodologia de qualquer forma, minimamente você tem que se conectar com uma ideia de pensamentos de futuros. E do que se trata essa ideia assim, tá, mas para que eu preciso pensar no futuro de uma forma um pouco mais estruturada? Isso tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, também com a ansiedade. Porque quando volta e meia, pessoal, eu explico, até fiquem à vontade para já deixar uns comentários sobre o que vocês pensam sobre essa ideia assim de quando você pensa no seu futuro ou no futuro de alguma coisa que você goste muito, seja o futuro do trabalho, futuro do meio ambiente, futuro da comida, né? Qualquer ideia aí, um campo específico de investigação. O que isso te gera um pouco? E para muita gente gera ansiedade. Fala, ai meu Deus, quando eu já começo a pensar em futuros, eu já começo a ficar ansiosa. Não gosto nem de pensar em futuro. Até porque o futuro a Deus pertence. E aí, por aí a gente vai. E isso já começa a denotar o quanto nós fomos, como seres humanos, ao longo de toda a história, muito pouco preparados para dominarmos essa habilidade que é natural na gente. Quer que eu mostre para vocês como que é natural? A própria palavra foresight, que é muito conhecido hoje no meio de futuros, como eu falei, o foresight em si não é uma metodologia, tá, gente? É uma forma de nós aplicarmos estudos de futuros na prática. É um composto de diversas metodologias e ferramentas para que a gente possa aplicar isso na prática. Mas, por exemplo, quando a gente fala de foresight, o que significa foresight? O próprio foresight é antever. E antever um determinado evento e saber que a gente precisa tomar uma ação para prevenir algo ou para amenizar um determinado risco é algo tipicamente humano. É impossível um animal antever e pensar e raciocinar algum tipo de movimento para minimizar riscos. Uma das coisas que o pessoal volta e meia me pergunta é assim, mas um animal, por exemplo, não sente, por exemplo, um risco de vida ali frente a um caçador, frente a um predador? É diferente, ali é um instinto, né? Não é uma habilidade de antever, até porque não são seres racionais. Então, eles não conseguem, na verdade, pegar e projetar na mente deles uma série de eventos. Eles próprios não têm nem a ideia da morte, é um instinto, né? Então, é um pouco diferente. Agora, a nossa habilidade inata de foresight, de antever, ela nasce conosco desde sempre. A diferença é que isso nunca foi muito bem trabalhado em nós. Agora, pessoas que dominam essas técnicas, inclusive essa habilidade, construíram esses presentes que nós vivemos. E é um dos presentes que né, que eu só citei aqui, mas essa questão da própria diversidade. Então, um dia, um grupo de pessoas visionou esse tipo de situação para a gente no mundo. E quem não domina esse tipo de habilidade, o que faz? Simplesmente ou se permite ser influenciado sem perceber, ou às vezes a gente age com total passividade ou reatividade, né? E esse é o problema, na verdade, da gente não dominar
essa habilidade das competências em futuros. Então, quando a gente passa a se apropriar disso, e a Unesco, a questão é tão importante que a própria Unesco colocou isso como uma cadeira importantíssima lá. Hoje tem uma cadeira na Unesco só para essa questão do letramento em futuros, da alfabetização em futuros, que para a gente aqui, a gente olha para competências em futuros, se trata basicamente da mesma coisa, mas a gente olha mesmo como uma competência que pode ser desenvolvida por qualquer um. Então, independente dela estar aqui intrínseca em nós, assim como a criatividade, por exemplo, a gente precisa despertá-la um pouco mais dentro de cada um de nós, e a gente precisa tomar muito cuidado. Para isso que a gente precisa se desenvolver de uma forma já comprovada, que faça sentido e que gere resultados já no nosso presente, tangibilizando muito essa questão de que já estamos construindo pontes para essa visão de mundo que temos e que gostaríamos de construir. Além do que, uma das coisas mais importantes também da competência em futuros é a gente começar a se preparar muito melhor do ponto de vista humano para o volume de incertezas. Se a gente acha, que a pandemia chegou e que bagunçou a nossa vida, a gente e acha que isso vai passar e vai passar rápido, a gente realmente não está entendendo a nova dinâmica de mundo. É natural que nós, como seres humanos, que a gente busque pela estabilidade, a gente tem essa necessidade do controle, mas as coisas estão muito mais fora do controle do que jamais a gente imaginou estar. Na verdade, elas nunca estiveram muito sob o nosso controle, né? Mas agora a gente percebe isso muito mais. A única coisa que eu digo que está realmente sob o seu controle é os seus próprios pensamentos, que não é nem que você controla os seus pensamentos. Muitas vezes você não controla os seus pensamentos, mas que por meio de técnicas como a meditação, mindfulness, enfim, que são outras competências trazidas aqui nessa curadoria toda, né, que o pessoal da Ecodiversidade Intercer fez, também é extremamente necessário para que a gente comece a realmente trabalhar melhor assim, determinado pensamento veio, o que isso está refletindo no meu corpo, como que eu reajo, isso, aquilo e tal. E o que isso tem a ver com futuros? Muita gente me fala assim, nossa, Cassiana, mas eu fico imaginando que você não vive no presente de jeito nenhum. Eu falo, está completamente enganado. Quanto mais eu domino de pensamento de futuros, quanto mais eu aplico as competências de futuros na minha vida, inclusive ajudo a transferir, disseminar esse tipo de pensamento no mundo, acreditem, e eu sou a prova concreta disso, mas eu vivo no presente. Por quê? Porque as minhas tomadas de decisões, elas vão para um outro nível de consciência em todos os aspectos, aonde eu consigo entender, ou minimamente exercitar muito mais rapidamente, devido às possíveis implicações em cada pequena tomada de decisão, pequena muitas vezes, independente do porte da decisão, mas que podem culminar em diversas implicações, que eu consigo pensar assim, opa, será que isso realmente é a melhor ação ou decisão que eu posso tomar agora? E não pensando só em mim, pensando num todo, pensando também num coletivo, e conectando tudo isso com essa visão de futuro que eu mesma concluí para mim, para minha vida, para o meu meio social, para o meu círculo, para o meio que eu desejo impactar positivamente, né? Então, basicamente, né, tem muito mais coisa no livro, no capítulo do livro, que também ajuda a compreender, mas eu diria que é isso. Pensamento de futuros, acima de tudo, é você se apropriar dessa habilidade de antever, mas principalmente sem se tornar ansioso. Quando a gente ouve muitos psicólogos, muitos terapeutas explicando do que se trata a ansiedade, o pessoal fala, olha, excesso de futuro na sua vida, muitas vezes, né? E aí é que está essa grande questão. Isso pode ser quase um paradoxo. Parece que tudo que eu estou dizendo aqui gente, a gente precisa se desenvolver nisso, a Unesco está dizendo, o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial também está começando a falar cada vez mais disso, entre tantas outras iniciativas globais aí, olhando para essas competências, e aí a gente pensa, nossa, mas como que a gente, em meio a um índice crítico mundial, né, de uma questão aí, de uma doença mental como a ansiedade, que tem tomado todos nós, e o Brasil, infelizmente, é um dos que lideram aí o ranking nesse sentido, então como que a gente desenvolve competência de futuro sem gerar mais ansiedade para a nossa vida? Acho que essa é uma outra questão que a gente pode conversar aqui um pouquinho também, né, Tati?
Eu te ouvindo, Cassiana, me parece até que essa dimensão, né, de olhar para o futuro, entender as consequências da nossa ação, ela adquire de fato uma dimensão ética e sistêmica das nossas ações, né? Vindo e gerando esse impacto aleatório, né? A gente já tem essa visão de longo prazo, entendendo que essa ação, de alguma maneira, está contribuindo para esse futuro que eu desejo, né? Então, acho que foi uma boa introdução que você trouxe, mas acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nessa questão da ansiedade, que é o próprio tema que a gente vai desenvolver. Quanto que até essa quantidade de ansiolíticos que hoje a gente vê sendo consumidas, né, no Brasil e no mundo, como que a gente poderia, então, de forma prática, entender como reduzir essa ansiedade a partir dessa visão, então, de futuros? Bom, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: eu vou explicar algumas coisas, mas combinado com o que eu vou explicar, tem a competência aí, como que chama a competência que a gente está trazendo também na reunião dessa obra toda? A contemplativa? A contemplativa. Uhum. Então, é muito importante a gente lembrar que, assim, não se trabalha, tudo que eu vou dizer aqui, se paralelamente a gente não trabalhar a contemplativa junto. Na verdade, não é só contemplativa, né, gente? Tem aí... A regenerativa, tem todas isso, juntas. tem todas juntas. Na verdade, são todas interdependentes, mas falando desse viés especificamente aqui da competência de futuros, como que ela pode começar a ajudar, ser uma competência que ajuda e muito nessa questão de trabalhar melhor a nossa ansiedade. Primeiro, dando uma pontuada aqui muito rapidamente, eu não sou psicóloga, tá, pessoal? Ou, enfim, uma pessoa que entenda muito de ansiedade, mas eu sempre tive na minha rede muitos psicólogos, já fiz muitas trocas sobre esse assunto com especialistas. Então, só dando uma leve pontuada, do que se trata a ansiedade? Segundo alguns especialistas que, inclusive, no nosso blog lá já escreveram sobre isso. A ansiedade, ela pode ser entendida, inclusive, como um sentimento, um estado quase de espírito também, né? É um tipo de emoção que reflete no nosso corpo e que, enfim, tem uma série desencadeia uma série de ações. Tem uma ansiedade que ela é considerada relativamente normal em todo ser humano, que é aquela que a gente administra. Então, ela até nos protege, isso tem um pouco a ver com aquela... Não sei se vocês já ouviram falar também um pouco de ter medo, tem um ladinho que é bom de ter medo. É isso que também não nos leva, assim, de forma totalmente insana a fazer certas coisas nas nossas vidas que culminariam, possivelmente, numa morte trágica, né? Então, essa ansiedade considerada normal, elas até nos ajudam a minimizar riscos. Então, não é dessa ansiedade necessariamente que a gente está falando. A gente está falando daquela que já começa a te gerar problemas no seu dia a dia. Então, qual é esse nível da ansiedade? E lógico que tem aquele nível também que extrapola muito, que é a tal da TAG, né? Que é o transtorno da ansiedade, que aí já vai para um outro nível mais psiquiátrico. Não é esse tipo de ansiedade também que a gente está dizendo. Então, é como se estivéssemos falando dessa ansiedade de meio termo. Nem num nível aceitável e que não bagunça a nossa sanidade, e nem essa que já chega num nível que está tão fora da curva que precisa mesmo de um acompanhamento mais psiquiátrico. A gente está falando dessa central, que é o que a grande maioria das pessoas hoje estão vivendo. Então, essas são aquelas que você percebe que os seus próprios julgamentos te julgam, te criticam, te apunhalam, né? E muitas vezes até te paralisam. São pensamentos que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, será que são pensamentos reais? Ou nós é que estamos criando aquilo tudo nas nossas cabeças? Então, é desse tipo de ansiedade que a gente está dizendo. E o que acontece? Hoje a gente vive numa era que ter opções demais também pode nos paralisar. Só que também não conseguir pensar em opções também podem te gerar ansiedade, porque pode começar a te levar para um lugar assim, nossa, eu não tenho saída, o que eu vou fazer? Os robôs, nem gosto desse papo, tá? Mas uma coisa que muita gente me fala, Cassiana, mas os robôs vão tirar os nossos empregos, e eu não sei o que fazer, não estou preparada para isso, né? Então, a questão é a seguinte, quando a gente pensa de verdade no futuro de um jeito certo de pensar sobre ele, com metodologia, com método, e exercitando esses pensamentos de futuros, especialmente cenários, entendendo de ferramentas onde a gente trabalha essa questão das implicações de primeiro, segundo, terceiro nível, que vão para essas questões mais sistêmicas, né? Naturalmente, a gente percebe que quanto mais a gente domina, mais a gente melhora esse nosso sentimento da ansiedade, porque, como eu falei, nós não fomos ensinados a pensar no futuro devidamente, por isso que tem essa de que ansiedade é gerada por excesso de futuro. Mas quando a gente começa a compreender uma nova forma de pensamento sobre futuro,
é muito mais tranquilizadora, e tranquilizadora, gente, não é, e a Mari sabe bem disso que ela passou pelo workshop, não significa nem de perto um mundo de poliana, um mundo utópico onde está tudo bem. Tranquilizadora significa você se preparar, inclusive, para algumas coisas que podem ser um tanto tensas, sim, na sua vida, mas que você exercita com técnica, com habilidade. Ok, se isso acontecer na minha vida, o que eu farei? Né? O que que isso pode mudar? O que que pode acontecer? E a gente começa a exercitar. Tem as técnicas, como eu falei, para isso. Então, vem muito nesse lugar. Eu vou só dar um exemplo aqui sobre a minha própria vida, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu vivo um futuro que um dia eu vislumbrei, mas que é muito presente hoje na minha vida. Mas eu visionei esse futuro. E isso foi por meio dessas técnicas. Hoje eu já tenho uma outra visão de futuro para os meus próximos 5 a 10 anos e eu trabalho energeticamente todo santo dia para construir esse que um dia será o meu presente, né? Então, eu tinha clareza, eu sempre para entender como eu cheguei nisso hoje, como isso, eu trabalhei muito a minha ansiedade. Eu tinha clareza para onde eu estava indo e por que eu perseguia isso. Tudo por meio, como eu falei, dessas técnicas e de trabalhar muito esse modelo de pensamento. Então, cada vez que eu me sentia muito ansiosa ou eu me sentia até mesmo um pouco sobrecarregada, era muito fácil eu parar, principalmente pelas práticas aí contemplativas, né, muito usando da meditação, no meu caso, para entender que para tudo, tem coisas que são essenciais, tem coisas que não são. Agora, para eu separar o joio do trigo, eu sempre conectava com essa minha visão de futuro, para onde eu estava indo e por que eu estava indo. Uma intenção, um propósito muito claro, e com isso, eu consequentemente comecei a me sentir menos ansiosa, porque até as coisas que eu estava dizendo não, vendo muito mais sentido do porquê dizer não. E as coisas que eu estava dizendo sim, também tinham muito mais sentido. E com isso, com o tempo, eu fui percebendo claramente a melhora, né? Por meio de pensamento antecipatório, como eu sofria bem menos de ansiedade. Eu sou ansiosa por natureza, gente, eu sou virginiana, eu sou planejadora, mesmo no mundo corporativo, eu sempre trabalhei com planejamento estratégico, tamanho a minha vertente planejadora. Então, ter que lidar com tantas adversidades, com tantos planejamentos que estavam indo tudo por água abaixo, seja no mundo corporativo, seja na minha própria vida, também me levou para um outro lugar de compreender que, assim, olha, mais do que só conhecer a técnica, os pensamentos de futuros, está na hora de você aplicar e aplicar bem. E eu comecei a perceber que com o tempo, não é de uma hora para outra, não é uma chave que você vira e que acontece de uma hora para outra, mas que quando você realmente, de forma ali, com uma certa cadência na sua vida, vai dominando essa habilidade, você percebe como tudo vai ficando mais leve, mais fluido, como você vai compreendendo cada vez mais a fluidez da própria vida, e como você percebe que aí, eu também sou ativista quântica, né, gente? Então, a gente vai vendo como as coisas simplesmente vão se auto-organizando e a mágica vai acontecendo. Não necessariamente pelos caminhos, o caminho exato que a gente imaginou que nós fôssemos chegar nesse futuro que nós vislumbramos um dia para nós, que nós chamamos em futuros de futuros preferidos, futuros desejados. Mas que as coisas vão acontecendo de um jeito ou de outro, e quando você vê, você atingiu aquela visão, isso começa a te tranquilizar e você começa a confiar cada vez mais nesse processo. Então é isso, eu acho que isso tem uma questão muito clara, assim, o principal benefício, indiscutivelmente, é em melhores tomadas de decisões no seu hoje, né? E uma frase assim que eu adoro, só para fechar assim essa história toda, e eu carrego comigo e sempre falo em quase todo encontro ao vivo aí que eu venho, é uma frase do Deepak Chopra, que a atenção energiza, mas é a intenção que transforma. O que eu quero dizer isso? Ainda comparando com as práticas mais contemplativas, eu vejo muito essa questão também de estar no seu hoje, de estar presente, de estar atento a tudo que está acontecendo com você, com seus sentimentos, para melhores tomadas de decisão, para a sua saúde, para a promoção da saúde mental, mas a intenção, muitas vezes, por meio de competências de futuros, é quando a gente chega numa visão, numa intenção, num propósito muito claro de mais longo prazo, de 5, 10, 15 anos, e é isso que a gente vai regulando nessa simplicidade do que o Deepak traz, que a
estava trazendo assim, a sua fala, me veio uma imagem mais metafórica, que às vezes a gente fala de futuro pensando numa estrada, né? Pensando numa coisa muito sólida de um ponto ao outro, e que às vezes a gente não tem, né, essa estrada tão clara, tão firme na nossa vida. E talvez a gente seja mais marinheiro, né? Talvez a gente esteja nesse mar, que às vezes é turbulento, mas a gente sabe onde a gente vai chegar, tem bússola ali, a gente tem outras ferramentas, assim, internas e externas, mas diante de um mar, né? De algo muito fluido, assim. Eu queria te agradecer. Tati. É exatamente isso, não tem caminho certo, tem aprender você a fluir em direção ao que você almeja para você e para o mundo. É exatamente isso. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, Cassi, pela sua contribuição. E, infelizmente, aqui é só um gostinho, são pérolas que vocês trazem para a gente, para só dar um gostinho. Então, eu passo a palavra de novo à Mari, agradecendo muito a presença da Cassi. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo aí.